tudo bem? Bom dia. Muito obrigada, primeiro, por me ceder essa entrevista. Prazer. E vamos começar com a pergunta mais simples. Quem é você? Eu sou o Alan Jorge Dias Nunes, professor de História, nascido em São Luís do Maranhão, em 1980, isso foram lá quase 43 anos. Pai de 2 lindos filhos, esposo de uma esposa maravilhosa e trabalho na área de educação já há 22 anos, lecionando História, filho de uma professora e de um policial civil. A educação acabou me capturando para trabalhar para ela. Ganhou de casa, hein? Qual a sua formação acadêmica? E fale sobre um pouco das dificuldades, obstáculos que você teve que superar para conseguir. Ok, eu sou formado em História de Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. Entrei em 1999 e terminei em 2004. Sou pós-graduado em Gestão Escolar e também docência do ensino superior. Eu não tive tanta dificuldade assim durante o período de faculdade, né? Claro, era um momento delicado que a gente estava passando em casa, questões financeiras, mas eu não tenho assim que reclamar em falar de muitos obstáculos. O que a gente pode encarar, enfrentar alguma coisa é o preconceito com relação à licenciatura, preconceito com relação à história, que criou-se um estereótipo do professor de história como sendo aquele professor revolucionário, militante, e não é bem assim. Então, tínhamos muito, mas ainda temos um pouco esse tabu a ser quebrado. Interessante, você falou que o professor ainda naquela época, o estereotipo dele seria um professor mais revolucionário, mas em que aspecto você fala assim? Só para ficar bem claro. Certo. Então assim, o professor, quando você fazia história, licenciatura, era geralmente aquelas pessoas que não tinham uma oportunidade ou então não conseguiam acessar outros cursos. Geralmente eram pessoas que eram do direito, que tentavam direito e não conseguiam, aí ia fazer história, né? E aí ficava meio que jogado ao acaso, ficava sendo criado um estereótipo daquele que foi frustrado do direito, aqui agora vai fazer história, aquele que é hippie, aquele que não tem compromisso, aquele que só vive pensando na revolução, aquele que vai militar. Então assim, a gente tinha que quebrar um pouco esse estereótipo do professor de história sendo exatamente esse tipo de pessoa, né? Na verdade, sim, quando você entrava no curso de história, embora fosse licenciatura, você tinha que atuar como um político, né? Dentro do viés político, e acabava esquecendo um pouco essa questão da educação. Então, assim, tinha muito isso, e eu desafiei um pouco, porque o meu TCC, a minha monografia, foi dentro da área de História, licenciatura, trabalhando especificamente as questões pedagógicas, especificamente livro didático, coisa que era bem diferente, né? Os outros alunos lá sempre engedravam para o lado das questões culturais ou até mesmo políticas. E achei o máximo essa parte de você ter feito o seu TCC em cima do material didático, que é o uso diário do aluno, e que a gente não tem muita preocupação sobre isso. Mas vamos lá, eu preciso que você me fale um pouco sobre a sua experiência profissional atual. Bom, atualmente eu me encontro em Carajás, na verdade atualmente desde 2013, vim da instituição lá de São Luís, fizeram um convite para eu vir trabalhar aqui, e estou atuando já foram 10 anos, graças a Deus, aprendendo muita coisa, cada vez mais, embora a gente tenha essa experiência de 20 e tantos anos de sala de aula, mas cada dia que passa é um aprendizado diferente, né? A gente ensina, mas a gente também aprende muito. Principalmente agora com os alunos da inclusão, é uma realidade muito presente. Infelizmente, em algumas outras instituições a gente vê pouco aluno, não sei se existe algum travamento, alguma coisa assim, mas a nossa unidade aqui em Carajás, ela é muito aberta aos alunos com portadores de necessidades especiais, então essa questão da inclusão nos ensina bastante. Muito bom, gostei muito da fala. Quais são os recursos didáticos que você mais utiliza na sala de aula? E explica assim os motivos de usar esses
recursos em sala e principalmente no nosso contexto, né? Hoje em dia, a era digital ali aflorada. É verdade. Embora a gente viva uma era da inteligência artificial, que é a era digital da era digital, mas o quadro ele ainda é essencial para o professor. Então eu utilizo o quadro em séries, fazendo os esquemas de aula. Eu prezo muito pela construção dos alunos, então assim, os esquemas que eu faço no quadro, eles são direcionados para que eles tenham informação e possam construir a sua história, possam construir as respostas ideais. Trabalho com recursos também, né? Quando há oportunidade de nós trabalharmos, a gente leva os meninos para a sala de projeção ou da cachorro na sala de aula. Recursos de áudio também são interessantes, são trabalhados. Trabalho também com vivências, a gente tem que trabalhar com vivências, né? Quando tem a oportunidade de colocar o aluno em uma determinada situação, né? E faça a contextualização necessária da história para a vivência dele. Para que ele tenha um contato mais próximo com a história. Exatamente. No seu ponto de vista, professor, quais são as habilidades mais importantes para um professor desenvolver durante sua formação? Seu conselho para mim. Olha, ao longo da minha experiência, tanto acadêmica quanto de trabalho, você precisa desenvolver muito a gestão de sala de aula. Ela é extremamente importante. Eu acho que o professor ele deve estar constantemente buscando cursos que possam fazer dele um gestor. Ele não é apenas um gestor de aula, ele é um gestor de pessoas. São várias culturas que estão ali, são vários conflitos que podem acontecer. Então ele tem que aprender a gerenciar tudo isso. Empatia, precisa ter empatia, precisa ter uma boa comunicação, tá? E precisa sempre estar em constante estudo, porque tem horas que a gente pega de calças curtas, né? Os alunos hoje eles têm uma grande quantidade de lugares onde eles captam informações. Então, se você não estiver antenado, ele pode te fazer uma pergunta, ele pode fazer um questionamento, e aí você fica sem resposta. Isso não é legal. Entendo. Quando você fala de diversidade, eu tenho notado muito isso aqui, né, na escola, porque assim, aqui vem gente de todos os lugares. Lá na sala em que você está, que eu tive o privilégio de frequentar, tem, na verdade, percebo que tem gente de vários estados diferentes, crianças que já tiveram oportunidade de ir para outros países, e isso demanda muito conhecimento e muito questionamento da parte deles, que às vezes a gente não espera em sala de aula. Muito bom. Agora, professor, eu quero saber quais são as suas habilidades, os seus maiores destaques, o que você acha que é o meu ponto. Essa pergunta ela é sempre muito difícil você responder. Qual é o seu ponto de destaque? Quais são os seus pontos positivos? Assim, eu vejo como um professor que mantém a autoridade em sala de aula. Eu não confundir a autoridade com autoritarismo, né? Então, assim, a gerência de sala de aula, tento sempre me especializar nisso. Busco, embora não pareça de início, mas eu busco ter a empatia, tentar entender o que o aluno está passando. Você passa assim, professor? Passa assim. Gerenciar de uma melhor forma. E assim, gerenciar bem a sala de aula, ter a empatia, estar em constante estudo. Eu sou muito curioso. Na verdade, o que me fez fazer história é exatamente a curiosidade. Então, mas é um requisito necessário para a gente. Exatamente. É a pesquisa constante, o lidar com informações novas que aparecem e mudam rápido demais. Hoje em dia, bem mais rápido que antes. Você precisa também ter a habilidade de pegar aquilo que está sendo passado e tentar sempre contextualizar, né? Da melhor forma possível. Que seja com uma pequena brincadeira, que seja com uma piadinha, que seja com um exemplo prático. E isso é que faz os alunos aprenderem
mas está mais próximo de você. Muito bom. Para finalizar, professor, como você visualiza a educação num cenário futuro, assim? Como você acha que vai ser a educação daqui para frente? Eu tenho uma visão positiva. Tem muitos colegas que têm uma visão assim, muito negativa, né, do futuro, mas eu não. Eu busco vê-lo de uma forma boa. Eu acho que a gente tem que ser resiliente. As mudanças elas acontecem constantemente e a gente precisa se transformar. Então tem muitos recursos que estão surgindo agora e você precisa se adaptar a esse ambiente. A educação ela vai mudar muito. Ela vai mudar muito. O que precisa acontecer é que a instituição, escola, precisa acompanhar essas mudanças. Então a gente vive no século XXI, a gente já está quase no primeiro quarto do século, é muita coisa. Mas muitas vezes você se depara com a instituição escola ainda vivendo no século XIX. Sim, muito tradicional. Exatamente. Não que o tradicional não seja necessário, claro, mas é necessário também que você se adapte. Então, os recursos tecnológicos, a internet, a inteligência artificial, você tem que utilizar todas essas ferramentas para o seu bem, né? Então a educação ela vai mudar muito, como eu falei ainda há pouco. A escola precisa se adaptar a essas transformações, tá? Porque é uma concorrência desleal. Se você manter o tradicionalismo em sala de aula, você vai perder. O aluno ele não quer ver o professor mestre do saber ali na frente. Você até percebe que existe um respeito que é cultural, mas o aluno ele tem informações em outros lugares, vários dispositivos, ele consegue ter aquela informação que o professor está passando. A mesma informação e de uma maneira mais leve para eles, né? O professor precisa estar antenado a esse tipo de coisa e orientar. Acima de tudo, hoje em dia, o professor precisa ser um orientador. Ele precisa direcionar o aluno a resolver problemas. Isso é extremamente importante. Saber trabalhar em grupo, saber trabalhar nas diferenças. Essas habilidades aí são essenciais. Você possa aliar uma boa educação com o futuro, que já não é mais futuro, já é presente. Já é presente. Então, muito obrigada, professor. Foi excelente. Agradeço demais. Claro, eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Parabéns pela escolha da futura profissão. Sonho de infância.